E aí, pessoal, eu sei que vocês fizeram logo a primeira prova, já passaram pelo primeiro teste, eu sei que já passou essa ansiedade, esse nervosismo, e você tem que estar pronto para a segunda prova, que está relacionada, claro, a naturezas e exatas, e eu venho falar da biologia. Então, eu elenquei os 5 principais temas que eu vejo muito cair no Enem e eu quero que você preste atenção nisso, porque isso pode fazer diferença na sua aprovação. Então vem comigo após a vinheta. E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área. Hoje eu vim fazer um teste aqui no meu layout. Vamos ver se está certo, vamos ver se eu gostei. Depois eu vejo e eu falo para vocês. Também comenta aqui embaixo. Gostou? Achou mais maneiro esse layout do que os outros? Eu dei uma leve mexidinha, né? Mas isso então, vambora pro que interessa, não é isso, galera? Vocês querem saber os 5 principais temas que caem no Enem. Então eu vou começar com o primeiro tema. O primeiro tema está relacionado à ecologia. É claro que a ecologia ela tem vários temas ali, é um grande tema dentro da biologia. Então eu resolvi pegar algumas coisinhas que eu acho muito importante vocês saberem. Dentro da ecologia, que vamos dizer um macro tema, eu vou pegar alguns, na verdade eu selecionei 3 microtemas. Um deles é o ciclo biogeoquímico, os ciclos no caso, não é isso? Nós temos o ciclo da água, do carbono, do oxigênio e do nitrogênio. Você sabe a respeito desses ciclos? Você sabe que na água nós temos evaporação, condensação, precipitação, escoamento, infiltração. Quando envolve seres vivos, nós temos a transpiração também. Então, é bom a gente lembrar do ciclo curto, ciclo longo. É bom vocês terem essa noção. Qualquer coisa, vocês sabem, tem sim o meu resumão que eu falo disso e é bom vocês ficarem cientes. Eu falo disso no meu resumão, que eu vou botar aqui em cima e aqui embaixo também na descrição para ajudar vocês, para vocês terem uma breve noção do que vocês precisam saber. Beleza? Bem, é bom e importante a gente saber o ciclo do carbono e o ciclo do oxigênio. Um é completamente o inverso do outro, pessoal. O ciclo do carbono, quem libera gás carbônico? Nós, animais, por exemplo, os fungos, as plantas, que elas também respiram. Além disso, a liberação de gás carbônico através da queima de combustíveis fósseis, por exemplo, a queimada das florestas, enfim, a gente tem vários processos que liberam. Qual o processo que aprisiona o gás carbônico? A fotossíntese. A planta precisa pegar o gás carbônico do ar para gerar glicose no seu processo fotossintético. Então, lembre-se, um é o inverso do outro. O que libera oxigênio? Fotossíntese. O que consome oxigênio? Respiração celular dos animais e das plantas também. Lembre-se disso. A planta também faz respiração celular aeróbica. Então, é importante que vocês saibam essa diferença. Agora, dentre os ciclos biogeoquímicos, o que mais realmente cai e é o mais difícil é o ciclo do nitrogênio. Então, tem que saber o processo de fixação, de nitrificação, desnitrificação, as bactérias que estão relacionadas a isso, principalmente a bactéria Rhizobium, que faz aquela associação mutualística com as leguminosas. Então, é claro que dentro desse tema, ela pode puxar aí outros temas dentro da biologia ou outros conceitos, outras disciplinas também. Então é importante que você tenha isso em mente e saiba tudo sobre o ciclo do nitrogênio, que dentre deles é o que mais cai. Além disso, é importante que você saiba sobre a cadeia alimentar. Lembrando, a cadeia alimentar sempre vai começar com o produtor, que são as plantas, geralmente são as plantas, são os seres que fazem fotossíntese, são a base da cadeia alimentar. E essa energia para fazer a fotossíntese, ela veio do sol, ou seja, a energia, o fluxo de energia, ela começa por uma fonte ilimitada de energia, que é o sol. E depois isso vai passar para o produtor, consumidor primário, secundário, terciário, e por aí vai. Tá? Lembrando que, outra coisa importante, a energia ela vai se perdendo ao longo da cadeia. Outra coisa que acontece é que quando há magnificação trófica na cadeia alimentar, quem sofre com isso, né? Magnificação trófica, lembrando, agrotóxicos, metais pesados, DDT,
Isso tudo causa a magnificação trófica. Então, os seres do topo da cadeia, que são os consumidores de última ordem, eles que vão estar impregnados com esse tipo de substância. Então, vão ter maior concentração desse metal pesado, por exemplo. Então, é importante você lembrar disso. Outra coisa que é muito importante você lembrar é que o consumidor primário nunca é o primeiro nível trófico. Muita gente confunde isso. O consumidor primário geralmente é um herbívoro, não é isso, galera? Então todo mundo confunde, consumidor primário e primeiro nível trófico. Faz sentido, né? Mas na verdade não, porque o primeiro nível trófico é o produtor. Outra coisa, tenha atenção com as setas. As setas são extremamente importantes. Por quê? Porque dependendo daquele tipo de animal, por exemplo, ele pode ser um consumidor primário, um consumidor terciário também, um consumidor secundário e terciário. Então, é importante você saber os caminhos que chegam ao alimento àquele animal para você saber que consumidor ele pode ser. Às vezes não tem só um consumidor. Ele pode ser consumidor de primeiro ou terceiro, por exemplo. Outra coisa, as plantas sempre dão a seta, porque a planta não se alimenta de ninguém, né, galera? São produtores, então eles nunca vão receber seta de ninguém. Se tem um que está recebendo seta de geral, ou seja, está se alimentando de geral, é o decompositor, que geralmente não está na questão. Mas se tiver, aqui ó, JJ já dá o bizu para vocês. Eles recebem seta de todo mundo porque eles fazem a decomposição da matéria morta. Então, a planta vai dar seta para eles, os consumidores vão dar seta para eles. E, claro, se tem um que só recebe seta, é o decompositor. Se tem um que não recebeu seta de ninguém e só deu seta, é o produtor. O restante é o consumidor. Outra coisa que é importante é você relacionar isso ao ciclo da matéria. Lembrando que o produtor ele transforma a matéria inorgânica em orgânica. Consumidor, a matéria orgânica do alimento, ele transforma em matéria orgânica para ele. Enquanto o decompositor, ele pega toda a matéria orgânica morta e transforma em matéria inorgânica. E isso faz com que o ciclo da matéria continue. E você pode relacionar isso aos ciclos biogeoquímicos também. Por fim, a gente tem as relações ecológicas. Nós temos vários tipos de relações ecológicas. É importante você ter a noção que existem relações harmônicas, quando não há prejuízo, relações desarmônicas, quando pelo menos um sai prejudicado. Outra coisa que você tem que saber é a respeito das relações intraespecíficas, mesma espécie, e interespecíficas, espécies diferentes. Nós temos vários tipos de relações, não quero me alongar isso, até porque a gente também tem um vídeo resumão sobre isso, que eu vou botar aqui embaixo para você assimilar essa informação. E o que eu quero que você saiba é o seguinte, que dentre as relações ecológicas, as que costumam cair mais são competição, predação e parasitismo. São todas elas relações desarmônicas. Lembrando que a competição ela pode ser intraespecífica ou interespecífica. Então é sempre importante a gente ter essa associação. E dentre as relações harmônicas, eu chamo atenção para a protocooperação e mutualismo. Por quê? A protocooperação é uma relação mais, ambos saem ganhando, porém não tem um grau de dependência, tá? Que a gente pode também chamar de mutualismo não obrigatório. Enquanto que o mutualismo ou mutualismo obrigatório, há essa relação mais, onde as duas espécies saem ganhando, já que ambas são relações interespecíficas. E o que acontece? Nesse caso do mutualismo, há obrigatoriedade. Sem um, o outro não consegue sobreviver. E vice-versa. Então, galera, é importante vocês terem essa noção sobre ecologia. É claro que não pode não cair só isso, mas ter essa noção aí é muito importante que, baseado nas questões anteriores, provavelmente a gente vai ter algum tipo de questão relacionado a esses temas. O segundo assunto está relacionado à bioquímica. E a bioquímica a gente pode relacionar água, sais minerais, glicídios, lipídios, proteínas, vitaminas, ácidos nucleicos até, por que não? Tá? Então é importante, dentre esses todos, eu ressalto os sais minerais. Porque os sais minerais já teve muita questão. Os sais minerais a gente pode relacionar isso à histologia. Então, por exemplo, bomba de sódio e potássio, onde é que está geralmente? Então, nos neurônios. O cálcio pode estar no tecido muscular, mas principalmente no tecido ósseo. Então, a gente tem algumas estruturas ali
né, alguns tecidos que utilizam preferencialmente alguns tipos de sais. É importante você saber. O nitrogênio, por exemplo, serve para a formação de aminoácidos. O potássio, que pode ser utilizado como fertilizante. O fósforo, que serve para formar ATP, que serve também como fertilizante, que serve também para estar na membrana plasmática, né? A gente tem fosfolipídios, também serve para estar no nosso material genético. Afinal, um nucleotídeo ele tem uma base nitrogenada, uma pentose e um radical fosfato, ou seja, o fósforo ali que está presente, o íon fosfato, né? Ele está geralmente muito importante ali em várias estruturas e é importante a gente saber, então, desses sais minerais, claro, dos sais minerais de maneira geral. Outra coisa que geralmente o Enem costuma falar é alguma relação aí dos aminoácidos com proteínas, por exemplo, essa desnaturação de proteínas, as enzimas. E lembrando que as enzimas são catalisadores biológicos, aceleram reações e são extremamente importantes para a gente, para que haja vida, para que ocorram as reações com uma velocidade muito mais rápida, com uma energia de ativação muito menor. Terceiro fato está relacionado à citologia, então é importante vocês saberem sobre as organelas. Dentre as organelas, é importante que você saiba de quem? A que mais cai, com certeza, é a mitocôndria. A mitocôndria pode estar relacionada a diversos assuntos. A mitocôndria que ela tem material genético, como se fosse uma bactéria, ribossomo 70S, plasmídio, dentre outras coisas, né? Então, a gente pode relacionar com a teoria da endossimbiose, a gente pode relacionar com o metabolismo, respiração celular aeróbica, porque o ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial, a cadeia respiratória ocorre na crista mitocondrial. Além disso, pode ser simplesmente para que a mitocôndria serve, você tem que saber que é geração de energia para a célula. A gente pode também relacionar a mitocôndria com o cloroplasto, e a gente tem que saber que o cloroplasto serve para fazer fotossíntese, vai estar presente nas plantas, nas algas principalmente. Então é importante a gente ter essa noção, essa distinção do que serve a mitocôndria, do que serve o cloroplasto. Lembrando, as plantas têm cloroplasto e mitocôndria. Tá? Não coloca como se a planta só tivesse cloroplasto, não, porque ela também tem mitocôndria, ela tem os dois. Já nós, animais, por exemplo, não temos cloroplasto, apenas a mitocôndria. A parede celular pode ser muito importante, que é uma questão ali de vegetais, parede celular. Pode ser uma questão relacionada ao transporte através da membrana. Então é importante você saber a osmose, que é a passagem de água, a difusão, que é a passagem de qualquer coisa menos água. E ambas elas, né, são transportes passivos, porque são a favor do gradiente de concentração. Ou seja, vai do mais concentrado para o menos concentrado. A gente pode ter difusão simples, que é aquela que passa pela membrana com facilidade, e difusão facilitada, que tem que ter uma proteína para facilitar a entrada ou a saída de substâncias através da membrana. E nós temos o transporte ativo, que é contra o gradiente de concentração, vai do menos para o mais, e se é contra o gradiente, envolve gasto energético. Um exemplo clássico é a bomba de sódio e potássio. Quarto assunto está relacionado à fisiologia animal. Então a gente pode relacionar a fisiologia humana ou dos próprios animais. De qualquer forma, é importante que você tenha em mente a respiração humana, por exemplo. A respiração humana, sabendo as estruturas do sistema respiratório, a função dos alvéolos, oxihemoglobina, carboxihemoglobina, carbohemoglobina, a diferença entre elas, o perigo do monóxido de carbono no processo de asfixia. Então isso daí, esses detalhes são importantes, muito importantes, que pode cair uma situação em que você tenha que desvendar isso, essa questão, baseado nesses tipos de conhecimento. Lembrando que a hemoglobina serve principalmente para a captura do oxigênio, vai estar presente dentro da hemácia. A função da hemácia é transportar o oxigênio para as células, principalmente. Pode cair alguma coisa sobre excreção, é importante você saber a função do rim nessa filtragem do sangue, capturando os excretas, e o nosso principal excreta é a ureia, diferente dos répteis e aves, insetos, por exemplo, que o principal tipo de excreta é o ácido úrico, que é diferente também dos peixes, por exemplo, peixes ósseos, que tem o
principal excreta? Amônia, invertebrados aquáticos também. Então é sempre importante a gente entender essa relação da ureia, ácido úrico, amônia. Qual que tem maior gasto energético? O ácido úrico. Qual que é mais tóxico? A amônia. Qual que é menos insolúvel em água? Aliás, mais insolúvel em água é o ácido úrico. O mais solúvel é a amônia. Então é importante a gente saber que a ureia está ali no meio termo, que os mamíferos preferencialmente excretam a ureia. Também podemos ter uma questão relacionada à circulação. A circulação, lembrando das veias e artérias, por exemplo, as veias que têm as válvulas ou valvas, a gente também pode relacionar a artéria, o que sai do coração, veia, o que vem para o coração, porque a veia vem, não é isso? A artéria você diz o quê? Tchau, arte é mais, arte é mais. Então a veia sai do coração. Lembrando aí que nós temos um coração tetracavitário, então nós temos átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Na parte esquerda vai circular sangue arterial, então a gente vai ter a veia pulmonar chegando no átrio esquerdo vai para o ventrículo esquerdo sai, vai pela artéria aorta, chega aos tecidos, volta o sangue venoso, então do lado direito do coração vai circular sangue venoso, passando aí para a veia cava, que vai chegar ao átrio direito por ventrículo direito vai sair pela artéria pulmonar, que vai chegar ao pulmão, e o pulmão que vai promover essa hematose, a troca do sangue venoso pelo sangue arterial. Então é importante a gente saber esses mecanismos, isso pode estar relacionado sim à prova de vocês. Por fim, a digestão, e aí eu venho salientar principalmente a digestão humana, é importante você saber o pH, da boca 7, estômago 2, intestino 8, saber as principais enzimas, como por exemplo a amilase salivar, a pepsina no estômago, a gente tem lipases, amilases pancreáticas, nós temos as dipeptidases, disacaridases entéricas, a função da bile, que a bile não contém enzimas, que serve justamente para emulsificar gorduras, então tem que prestar atenção na função da bile. Mais uma vez, tudo isso eu vou botar aqui na descrição, eu tenho vídeo de resumões sobre tudo isso que eu estou falando. E o quinto e último está relacionado à evolução. Então é importante você saber as ideias de Lamarck, as ideias de Darwin, então o lamarquismo, darwinismo, o fixismo, onde as espécies são fixas, imutáveis, o darwinismo relacionado aqui, ó, origem das espécies, seleção natural, a teoria da seleção natural, e, por fim, o Lamarck, que está a lei do uso e desuso. Quanto mais eu uso uma estrutura, mais ela desenvolve. Quanto menos uso, mais ela fica atrofiada. Não é isso, galera? Além disso, a transmissão dos caracteres adquiridos, onde, poxa, se eu tenho uma característica, isso vai passar para o meu filho, que vai passar para o meu neto, para o meu bisneto e por aí vai, né? Então, a gente sabe que Lamarck estava errado, Darwin estava certo, porém incompleto. E aí que veio o neodarwinismo com a descoberta da genética, mutação, crossing over, recombinação gênica, que acabou associando esses conceitos da genética com a seleção natural de Darwin. Então, o neodarwinismo, teoria sintética da evolução, está o que a gente considera o mais correto hoje em dia. Então, lembrando, o Darwin, em relação ao Lamarck, ele estava certo. Ele só estava incompleto porque ele não conhecia nada a respeito de genética, né? Na época dele, não sabia nada sobre DNA, por exemplo. Além disso, é importante a gente saber, por exemplo, algumas estruturas que estão relacionadas à evolução. Por exemplo, órgãos vestigiais, como o nosso apêndice. A gente tem também registros fósseis, que indicam que teve um ancestral de cavalo, um ancestral do ser humano, seja o que for. Então, os registros fósseis são importantes para a gente entender a evolução. Órgãos homólogos e análogos, é importante a gente saber a diferença disso tudo. Os análogos, né, que tem não a mesma origem, mas a mesma função. Por exemplo, a asa de um inseto, a asa de um morcego, a asa de uma ave, né? Então, a asa de um morcego e uma ave são bem diferentes da asa de um inseto, mas tem a mesma função, que é voar. Órgãos homólogos, que têm basicamente a mesma origem, vieram de um ancestral em comum, mas não necessariamente vão ter a mesma função. Por exemplo, eu tenho o mesmo ancestral mamífero de um golfinho. Se a gente analisar a nadadeira de um golfinho ou de uma baleia,
é como se fosse uma mão fechada, mas a nadadeira serve para nadar, a minha mão serve para pegar. A gente tem funções diferentes, porém a gente teve um ancestral em comum. Pode ser que tenha a mesma função também, não tem problema. A minha mão é a mão do chimpanzé, tem basicamente a mesma função. Mas geralmente coloca aí funções diferentes. É importante a gente saber que teve um ancestral em comum, então as estruturas são muito similares, muito parecidas. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado. Mais uma vez, tudo eu tenho resumão, tá tudo aqui embaixo. Eu tô botando aqui em cima direto também para você, ó, ficar ligado que tem muita coisa importante que pode cair nesse Enem e eu quero que você acerte o maior número de questões possíveis. Se puder, todas de biologia, eu vou ficar bem feliz. Se você tem alguma dúvida, galera, comenta aqui embaixo que eu ainda posso te ajudar. Enquanto o Enem não chega, eu quero ajudar vocês. Então comenta aqui embaixo qualquer dúvida que você tem para eu poder te ajudar. Beleza, galera? Não se esquece, no mais, dá aquela curtida, compartilha essa informação com os amigos, não é isso? Acaba se inscrevendo no canal que eu estou sempre bombardeando vocês de informações importantes. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Um beijo e tchau, tchau.